aqui é tu enxergar as questões. Tá bom. Ó, já está gravando. Então, bora lá começar, né? Começar É. o nosso Masterclass de quarta-feira. Bora aqui para uma questão fresquinha, 2021. É uma questão de defensor público. Porém, ela traz tema, ó, bacana, ó, Covid. O pessoal achando que ia cair alguma coisa sobre isso, né? Na prova. Mas aqui já está caindo. Agora, numa próxima prova é possível, entendeu? É possível cair. Então, vamos lá. Primeira questão. Presta atenção. Deixa um pouquinho comprida no padrão mesmo da banca. Após várias tentativas de diálogo com o Estado brasileiro para assegurar assistência à população quilombola, aqui, ó. Tentativas de diálogo com quem? Com o Estado. Presta atenção. Para fazer o quê? Assegurar assistência à população quilombola do enfrentamento da pandemia de Covid 2019. A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais, etc., CONAC, constatou que não houve elaboração e a implementação de um plano nacional de combate aos efeitos da pandemia de Covid nas comunidades quilombolas, garantindo acesso às medidas de proteção recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, ficar inerte em relação ao pedido deles. Observação, isso aqui não é uma historinha, é um caso concreto, entendeu? Aconteceu de fato. Então, bora lá. Tais itens, tais como itens de higiene, né? Coisa que eles estavam pedindo. Itens de higiene, álcool em gel, equipamento de segurança individual, acesso à água potável e segurança alimentar. Era o que eles estavam pedindo. A omissão, ó, omissão, vamos lá, lembrando, qual é o tema? Controle de constitucionalidade. Então, fiquem ligados aqui. A omissão em assegurar essas medidas acaba por inviabilizar o isolamento social para a população quilombola. Então, beleza. Agora eu pergunto para vocês, bora ver aqui o comando. Em relação à omissão, ó, a omissão indicada pela CONAC, considera-se que a omissão aqui foi de quem? É o que a gente tem que tentar entender na questão. De quem foi essa omissão? Do poder público, beleza? Do poder público. Dentre as ações de controle de constitucionalidade, eu ainda nem mostrei as alternativas, eu estou puxando aqui na cabeça de vocês o que vocês já estudaram sobre as ações de controle concentrado, que é a ADC, ADI, ADPF, reclamação, não é isso? Dentre as ações de controle, qual que a gente poderia utilizar aí, nesse caso, em relação a essa omissão do poder público? Quem é bom de constitucional aí? Ficaram calados. Então, bora lá. Vocês vão entender aqui. Dentre essas ações de controle concentrado, a gente tem uma que a gente aplica ela de forma subsidiária. Ou seja, a gente só aplica ela quando não couber nenhuma das outras. ADI, ADC, etc. ADI e ADC, a gente fica logo vinculado à ideia de que existe alguma lei inconstitucional ou algo do tipo. E aqui a gente não tem lei nem nada. A gente só tem uma omissão. Então, bora lá. Letra A. Em relação a essa omissão, considera-se que cabe mandado de injunção. É mandado de injunção ou não? Mandado de injunção, ele cabe quando se trata de ausência de uma norma regulamentadora. Beleza? A ausência de uma norma regulamentadora. E não é o nosso caso aqui. A questão ali fala que não houve elaboração de uma implementação de um plano nacional. Não houve elaboração de um plano nacional, etc. Não é questão de que falta uma lei, etc., para regulamentar o caso. Então, não é mandado de injunção. Ó, cabe mandado de injunção
Errado. Estudem esses negócios, que isso aqui cai para vocês em prova. Beleza? Letra B. Cabe a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a famosa ADPF. Pois a violação a direitos fundamentais só pode ser suscitada no controle concentrado por esta via. Certo ou errado? Errado. Dá de aplicar a eliminação por palavra aqui, pela ideia das palavras? Dá. Só pode ser. Só pode ser indica o quê? Restrição. Está restringindo a ideia de controle de violação de direitos fundamentais somente por ADPF. Na verdade, não. A gente tem as outras ações de controle concentrado. Então, letra D também está errada. Beleza? Ela quase acerta na ação. Mas na frente, desandou. Letra C. Cabe ação direta de inconstitucionalidade para sanar todas as violações que, por ação ou omissão do poder público, se concretizem contra a máxima efetividade da Constituição da República e etc. Cabe ADI? A ADI é a ADI por omissão, nesse caso aí, porque a gente tem a ADI padrão e tem a ADI por omissão. Ela também traz a ideia de falta de norma regulamentadora relacionada a qualquer norma constitucional de eficácia limitada. E aqui a gente está, de novo, o que aconteceu aí? Omissão do poder público. Omissão do poder público. Beleza? Então, não é ADI. Aí a gente pega e leva para a mesma ideia de baixo. Cabe ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Na verdade, eu falei a explicação da AD antecipada, né? Que eu olhei as duas aqui, mas pronto, a gente já sabe que não é ADI. Então, vai ser qual ação? A ação que a gente usa de forma subsidiária, ou seja, não cabe mandado de injunção, não cabe ADI, não cabe ADI por omissão, Mandado de segurança. não cabe mandado de segurança, que não é o caso aqui também. Vai caber o quê? A, B, P, F. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, por se tratar de impugnação de comportamento concreto de quem? Da administração pública. Esse é o nosso gabarito, beleza? Esse é o nosso gabarito. A gente usa essa DPF de forma subsidiária. A gente tem que entender que não cabe às outras, né? Aí ela entra justamente nessa ideia das omissões do poder público. Essa omissão ela pode ser total ou parcial, beleza? Então, nosso gabarito, letra E. Isso é recente. Tem todo o entendimento jurisprudencial sobre essa DPF em relação a esses quilombolas. Aí eles fazem muito isso. Eu gosto dessas questões aqui, ó, de defensor, de juiz, etc. Por quê? Porque elas fazem a gente ficar atualizado em relação à jurisprudência e às súmulas que gostam de cair em provas. E OAB também, entendeu? Então, elas são boas para a gente se atualizar. Então, gabarito letra E. Eu coloquei aqui os comentários, como eu sempre coloco, né? Para vocês lerem. Depois, acessarem o Drive e dar uma estudada lá nos arquivos. Beleza? Aí tá aqui, ó, 2021, ó. Julgado em 24/2/2021. Beleza? Então, bora lá. Segunda questão. Aí eu botei essa outra DPF aqui, né? Depois dá uma lida nela, porque ela já envolve indígenas. Ó, pandemia e indígenas. A gente viu os quilombolas, aí já tem essa outra aqui que fala dos indígenas. Aí já fica de hoje, já deixei aqui. Ó. Questão número 2. Delegado de Polícia Civil substituto. Bora ver se isso daqui é fácil. As duas casas legislativas do Congresso Nacional, quais são as duas casas legislativas do Congresso? Câmara e Senado. Aprovaram o projeto de lei.
que dispunha sobre oferta de determinado benefício pelo Poder Executivo. Então, bora lá. Congresso, Poder Executivo. Ao recebê-lo, o presidente da República vetou integralmente, sob o argumento de que era inconstitucional. Disse, esse negócio aí, concordo não, é inconstitucional, vou vetar. Já que afrontava a súmula. Preste atenção nessa questão. Essa questão aqui é muito legal. Para quem já estuda direito constitucional, ela é muito legal. O que a gente aprende estudando constitucional? É que se decisão ou qualquer outra coisa, algum ato normativo do poder público ferir, né? Súmula vinculante, cabe qual tipo de ação? Reclamação constitucional. É isso? A gente aprende isso, negócio de cabe reclamação constitucional, mas preste atenção. Olha o que a gente tem aqui, ó. Quem é que está elaborando a lei? Congresso, na sua função típica de legislar. Então, bora lá. Aí o presidente, vetou, porque achou que era inconstitucional. Isso aí afronta a súmula vinculante editada pelo Supremo. Só que aí vocês têm que lembrar, acho que fica assim, vocês têm que lembrar que súmula vinculante, ela vincula, ela traz a ideia de que ela vai vincular. Mas ela tem as exceções, ela tem aquele pessoal que não fica vinculado a ela. E o Congresso, na sua função de legislar, é um deles. Por que não se vincula, não fica totalmente vinculado? Para evitar a ideia de fossilização constitucional. A ideia de que não pode mudar aquele entendimento. Então, bora lá. Embora fosse flagrante a inobservância da súmula, o veto veio, Congresso, né? Esse presidente está ficando doido, pode derrubar o veto dele. O veto veio a ser derrubado, daí resultando na promulgação da lei. Pronto. Aqui é a lei. E agora? A lei número 20 é suscetível de impugnação direta perante o STF. Por meio de quê? Entenderam a questão? Ele quer a forma que a gente vai encontrar para tentar derrubar essa lei. Ela já foi promulgada. E agora? Qual é a forma que a gente pode encontrar? Eu vou já voltar aqui para você. Vou botar aqui para vocês pensar um pouquinho. Olha como ele trouxe a ideia de reclamação. Ele trouxe porque ele sabe que tem gente que vai lembrar da reclamação. Rapaz, isso aí é uma reclamação constitucional, porque feriu súmula vinculante. Nada disso. Ele vem brincando. FGV, ó. O que a FGV faz? Ela usa expressões, ela usa palavras no enunciado para te induzir ao erro. E é tão verdade que eu falei para você dar a ideia aqui da reclamação, e a reclamação vai aparecer aqui, ó. Apareceu bem aqui. Deixa eu ver se aparece mais alguma vez. Aparece de novo, ó. Entendeu? Eles não fazem isso à toa, porque eles sabem que tem gente que estudou mais ou menos, aí vai se confundir, vai despencar bem aqui. Só que você já tão esperto e já descarta. Não é reclamação. A lei já foi promulgada e eu falei para vocês que o Congresso Nacional, ele não fica vinculado a essas decisões do STF em relação às súmulas vinculantes. Ele não fica. Letra C Então, também tem reclamação. letra qual? Letra C. Tá bem aqui mesmo, ó. Pronto, facilitou. Agora só tem A e D. Qual é a resposta? Como é que a gente está com uma lei que a gente acha que ela é inconstitucional? Essa lei que foi publicada aí é inconstitucional. Como é que a gente vai tentar derrubar ela? Ação direta de inconstitucionalidade. Então, qual é a resposta? Letra D. Entenderam? Letra D. Esse que é o esquema aqui da questão. O esquema da questão é a gente entender que súmula vinculante não vincula o Poder Judiciário na sua função típica de legislar, criar leis. Beleza? E isso com o intuito de evitar o quê? A chamada fossilização constitucional. Então, nada impediria que o Congresso viesse a editar essa lei. Entendeu? E nem o veto também não se sustenta, porque eles podem derrubar o veto e etc. E a forma de mais na frente tentar
impedir essa lei é por meio do controle concentrado, utilizando qual ação? A ação direta de inconstitucionalidade. Beleza? Deu para entender? Então, bora lá. Deixa eu ver o que mais. Em relação às súmulas vinculantes, né? Quem mais que não fica vinculado a elas? O próprio STF, que ele pode mudar o seu entendimento. Aí o Poder Legislativo, vocês já sabem. E o Poder Executivo, agora calma. O Poder Executivo, ele não vai ficar vinculado a decisões de súmulas vinculantes quando ele estiver no exercício da sua função atípica. Por que atípica? Porque não é típico do Poder Executivo criar leis, mas ele pode, beleza? Ele pode quando é dito uma medida provisória. Então, quando ele é dito uma medida provisória, ele está na sua função atípica de legislar e não fica vinculado a medida ou a súmulas vinculantes, beleza? A gente tem essas três possibilidades. Não é somente o Congresso. Tranquilo? Então, bora lá. Bora aqui para a terceira. Perceberam aqui como as questões estão fresquinhas? Terceira. De novo, delegado de polícia. Bora ver aqui essa daqui. João, essa daqui, eu acho que, se eu não me engano, tem questão do OAB desse jeito. Ou é do OAB, ou eu já fiz questão desse jeito aqui na mentoria, mas eu já fiz. Deixa eu ver se vocês vão lembrar, se vocês já estudaram isso. João ajuizou uma ação de cobrança. Passo de Antônio. O que aconteceu? Sentença favorável. Ganhou. Após o exaurimento do prazo para interposição de recurso, abriu-se prazo para recurso. Beleza? De apelação. João adotou as medidas necessárias à fruição do seu direito. Então, bora lá. O que aconteceu? Perdeu a chance, né? Então, preste atenção. Acabou o prazo para recurso. E agora? O que ele poderia fazer? Preste atenção. Nesse momento, foi surpreendido por uma petição de Antônio, informando ao juiz competente que o Supremo Tribunal Federal acabara de declarar a inconstitucionalidade da lei utilizada pelo juízo para julgar procedente o pedido. Ou seja, a ação de João estava lá, né, tramitando, e a base de fundamentação dela foi uma determinada lei que estava sob análise, né, lá no STF. E o que o Supremo disse? Olha, lei número tal é inconstitucional. Beleza? Então, bora lá. E agora? Vocês acham que só porque o STF falou que a lei era inconstitucional, isso se irradia de imediato para todas as decisões que tiveram aquela lei como fundamento? Sim ou não? Vocês acham que é assim automático? Pense um pouquinho. Eu acho que se fosse automático, ia dar uma trabalheira doida, né? Porque todo mundo ia ter que fazer reviravolta de processo e ia ser uma bagunça doida. Ia Não virar é, bagunça, né? Eu acho que não estende a esse caso aí, não. não é automático, entendeu? Não é automático. Então, bora lá. Nesse caso aqui, mas a lei é inconstitucional, então o que ele vai ter que fazer? Não tem mais prazo aqui para recurso nem nada. Mas existe uma ação que a gente utiliza nesses casos. Qual é a ação que a gente utiliza? Se eu tive uma sentença, se eu quero tentar impugnar uma sentença e não cabe, não tem mais prazo de recurso nem nada, e eu quero dar um jeito de derrubar ela. Qual é a ação que a gente utiliza? Ela não aparece na resposta, o nome da ação. Mas ela, nas questões que eu já vi sobre esse tema, o nome da ação aparece. É ação rescisória. Aqui não aparece. Então, bora lá. Vocês já pegaram o entendimento. A decisão do Supremo, ela não é automática. A decisão do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida em momento posterior ao exaurimento do prazo do recurso, não pode ser levada em consideração, mesmo em sede de ação autônoma. É errado, né? Vai quebrar toda a ideia de segurança jurídica. E a gente também tem aqui a negação. Letra B. Não produz a automática rescisão da sentença favorável a João.
Lembrando que eu já fiz explicação sobre isso aqui no material do método. Quando que um não é negação e quando que um não é explicação. Esse não aqui é negação ou ele é explicação? Explicação. Ele é explicação. Pode dizer, ó, isso aí não produz automática rescisão da decisão favorável. Entendeu? É isso que ele tá explicando. Ele não está negando, ele está explicando. Não produz automática rescisão da sentença. O que deve, aí ele continua explicando, o que deve ser buscado com o ajuizamento de uma ação autônoma de impugnação. Ele não usou, ele não disse qual é o nome dessa ação. Ele disse, olha, é uma ação autônoma e tal. Ele não quis confundir mais ainda, mas é a famosa ação rescisória. Agora, deixa eu ver o que tem nas outras alternativas. Permite que o juízo prolator da sentença venha revê-la de ofício, proferindo outra que não leve em consideração a lei declarada inconstitucional. Não, isso aqui também, essa ideia do ofício, de ofício, quebrou. Letra D. Em razão da expressa provocação de Antônio, pode ser levado em consideração pelo juiz prolator da sentença, que poderá reformar. Reformar, não há mais que se falar em reforma. Entendeu? Não há mais que se falar em reforma aqui. É como se já tivesse, não fala diretamente, mas é como se já tivesse ouvido o trânsito em julgado. Entendeu? Então não há que se falar em reforma. Não tem mais prazo para nada. Ele pode ser validação rescisória. E letra E, acarreta a desconstituição automática da sentença. Não, também não. Já viu que não é automático. Então qual é o gabarito? Letra B de bola. Tranquilo? Ó, isso aqui é um tema, é um assunto que pode aparecer numa prova? É. A ideia da decisão do Supremo em relação à inconstitucionalidade de uma lei não ser automática. Não ser automática. Quem ficar sabendo, diz, rapaz, eu tenho um processo que há 5 anos, está com 3 anos esse processo aí e foi utilizada essa lei. E agora eu estou sabendo que ela foi declarada inconstitucional, vou entrar com uma ação rescisória, tentar ver esse negócio aí. Entendeu? É assim que funciona. Então, bora lá. A expressão que a gente usa. Coisa julgada inconstitucional, em relação ao fato, né? Então, bora para outra questão aqui e outro tema. Ainda direito constitucional. Agora é sobre administração geral. Administração geral não, né? Porque leva para a ideia da administração padrão. Administração pública. E algumas aqui puxando a ideia de servidor público. Então, bora lá. Deixa eu ver aqui se vocês estão ligados nisso. As questões que envolvem servidores públicos, elas são facilmente respondidas quando o candidato estuda a Lei 8.112 e a parte que fala de servidores públicos da Constituição. Beleza? Então, bora lá. Joana, profissional muito competente, com sólida formação acadêmica e larga experiência profissional, foi convidada pelo governador, para atuar em um órgão público, exercendo competências de vital importância para o interesse público e que exigiam uma atuação contínua. Então, beleza. O que tem que vir na cabeça do candidato nesse momento? Ele, rapaz, isso aí vai bem querer brincar com aquela história lá de cargo de confiança, cargo em comissão e etc. Só que aí o candidato tem que lembrar da regra e da exceção. Entendeu? Regra, investidura em cargo público ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Prestaram atenção que eu falei cargo público e emprego público? Qual é a diferença? O cara que é investido no cargo público, ele vai ser regido pelo regime estatutário, né? E o cara que entra pelo emprego público, ele é um empregado público, mas ele é regido pela CLT. Essa é a diferença. Porém, ele teve que fazer concurso público. Exemplo clássico. Pessoal que vai querer trabalhar no Banco do Brasil na Caixa Econômica. Ele faz prova? Faz. Mas ele vai ser contratado pela CLT. O regime dele é seletista. Então, peguem isso. Então, bora lá. Instada a se pronunciar,
A assessoria jurídica informou corretamente que Joana poderia ser nomeada diretamente. Ó, então a gente já sabe, tem a regra e tem a exceção. Então ela pode entrar sem concurso. Agora, para quais cargos? É isso que a questão quer que vocês saibam, entendeu? Ó, FGV, padrão OAB. Então, bora lá. Qual cargo que ela vai exercer aqui? Para um cargo de provimento efetivo, um cargo de comissão ou uma função de confiança. Aí tem coisa demais, né? O lance da questão é que vai envolver uma coisa só. Ou é um, ou é outro. Beleza? Então, bora lá. Aqui a gente já descarta. Ampliou demais, ampliou o poder da mulher. Letra B, apenas para um cargo de provimento efetivo ou um cargo de comissão. Ó, onde tem provimento efetivo, a gente já tira. Ou é confiança ou é comissão. Qual que vocês acham que é? Ou é isso, ou é isso. Facilitando a vida de vocês. Letra C, letra D ou letra E? Qual é a resposta? A letra E. Os cargos que envolvem função de confiança, o que vocês têm que pegar? Quando falar que é função de confiança, a exclusividade é de servidor ocupante de cargo efetivo. Entendeu? Servidor ocupante de cargo efetivo. Isso quando for função de confiança. Por isso que eu falei, ou um ou outro. Agora, quando se tratar de cargo em comissão, aí sim, pode ser preenchido sem concurso público, beleza? Mas ainda assim a lei ela tem que estabelecer um percentual mínimo a ser preenchido pelos servidores de carreira. Então, a questão já falou, ela vai ser nomeada diretamente, sem prévia aprovação em concurso. Então, o que sobra para ela aqui só pode ser o cargo em comissão. Beleza? Tira aqui, ó. Função de confiança é exclusiva para servidor efetivo. Função de confiança também. Sobrou quem? Letra E. Gabarito. Letra E. Beleza? Onde é que está isso? Constituição Federal. Deixa eu só ver se o artigo está ipsis literis ou não. Às vezes o candidato não consegue fazer a leitura e entender. Ó, tá bem aqui, ó. Aqui embaixo está só mastigado, né? Mas tá bem aqui, ó, do jeito que na Constituição. A investidura em cargo ou em emprego público, já falei para vocês a diferença. Um, regime estatutário, outro, regime seletista. Depende de aprovação prévia em concurso público de provas. Só de provas? Depende do que a edital falar. Ou de provas e títulos, ou seja, não é cumulativo. Entendeu? Cuidado. Porque se a questão coloca bem aqui, ó, provas e provas e títulos, já fica errado, porque ou é uma ou é outra, ou os dois juntos. O edital ele especifica. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Exceções. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão. Declarado em lei de livre nomeação e exoneração. É o que aparece lá no Estatuto da OAB. Estatuto da OAB, ele não aparece falando cargo em comissão, ele fala cargos demitidos ad nutum, uma coisa assim. Essa expressão bem quilatina, que ela significa cargo de comissão de livre nomeação e exoneração. Beleza? Então, pronto. Tá bem? Já está tudo aqui só no esquema, não tem como errar. Vamos lá para a próxima. E cai em prova. Por mais que seja um assunto fácil, uma vez que tu dá uma lida dele, tu entende. Mas ele cai em provas recentes, ó. Cai em prova de concurso bem concorrido. Agente escrivão são concursos concorridos. Índice de acerto nas provas são bem altos. Passa de 85%. Então, bora lá. Quinta questão.
Esse João é danado. Ocupante do cargo efetivo de agente de polícia, bora ver o que vai acontecer. O cara é policial, ele foi eleito, ó. Isso aqui pode cair também. Ele foi eleito para ser o quê? Prefeito. A questão vai envolver possibilidade de acumulação ou não, e as regras em relação ao dinheiro que ele vai receber, né? Ao subsídio de prefeito, junto com a remuneração dele de policial e etc. Aí vocês têm que saber que tem as regrinhas. Beleza? Aqui ele está querendo saber de quem? Do prefeito. De acordo com o texto da Constituição de 88 sobre a matéria, para que possa legalmente exercer a chefia do Poder Executivo Municipal, o que ele vai fazer? Ele pode acumular ou não, nesse caso aí? Onde pode acumular é lá no vereador, né? Vereador pode, se tiver compatibilidade. É isso? Só descer aqui, pronto. O vereador ele pode acumular se tiver compatibilidade de horários e tal, aí ele pode acumular. Mas, no caso do prefeito, ele é afastado do cargo. E como é que fica a questão do dinheiro? Ele vai optar. Entendeu? Ele vai optar. Ele vai ver, rapaz, eu como policial eu ganho 8 mil reais. Como prefeito eu vou ganhar 15. Eu vou querer os 15 de prefeito mesmo. Beleza? Ele fica afastado. Então, qual é a resposta aí? Já que eu falei a resposta, onde é que ela está, né? Letra C? Está aparecendo. Ó, quando se trata de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ele fica afastado do emprego ou função. Beleza? Fica afastado do emprego ou função. Quando se tratar de mandato de prefeito, ele fica afastado do emprego, função, etc. Porém, ele faculta ao que ele vai receber. Não é isso? Quando for vereador, aí tem a ideia. Compatibilidade. Tem compatibilidade? Pode receber o dinheiro dos dois. Tanto do cargo de vereador, quanto do cargo dele lá de policial, se fosse no caso aí, né? Agora, quando não tem compatibilidade, aplica a mesma regra do prefeito. Afasta e ele vai optar qual dinheiro ele quer receber. Lógico que ele vai escolher o que recebe mais, né? Professor, e se for um médico ou professor? Como é a Se for médico situação? ou professor, não, mas Isso. aí tu tem que perguntar se é em relação ao cargo político aqui. Se é, no caso, em relação ao prefeito, desculpe. Não, vai ser afastado. Ó, prefeito, a gente já sabe, fica afastado, mas ele escolhe o que ele vai receber. Vamos Qualquer supor, cargo é se ele afastado. fosse médico, se ele for um médico concursado, aí ganha uns 30 mil. Lógico que ele vai querer o dinheiro, os 30 mil do médico, e o do prefeito ele. Mas Entendeu? para qualquer cargo, no caso, se for prefeito, não pode Não exercer pode as duas acumular, não. funções. Não pode acumular, não. Certo. Entendeu? Não pode. O único que No- pode, Mas a pergunta é, ele pode exercer a função de médico? de médico, não. Fica Certo. afastado. Afastado. Entendeu? A única possibilidade de onde pode acumular é no de vereador. Entendeu? Pega isso. Mas tem que comprovar que está tendo compatibilidade de horário. Entendeu? Então, nosso gabarito é quem? Letra C, será afastado do cargo. É isso. Afastado. A letra A falou exonerado, né? Nada a ver de exonerado. Ou aqui falou de acumular. Não. Possibilidade se fosse vereador, comprovando compatibilidade de horários. Letra D, perceberá as vantagens do seu cargo efetivo, sem prejuízo da remuneração no cargo eletivo. Está dizendo que vai receber os dois. Se tiver compatibilidade, errado, está trazendo a regra do vereador. Será afastado do cargo efetivo. Seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive promoção por merecimento. Errado, tem regra sobre isso. Então, nosso gabarito é letra C. Tranquilo? Gabarito, letra C de casa. Então, bora lá. Eu coloquei aqui, bem aqui embaixo, cadê? Tá bem aqui, ó. Letra de lei mesmo, letra de lei.
Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual, distrital, afastado do cargo, emprego ou função. Investido o mandato do prefeito, afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Aí vem lá. Vereador, havendo compatibilidade de horários, receberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo, aplica-se a regra do prefeito, que é o anterior, né? Aí, beleza. Em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos, exceto promoção por merecimento, que foi o que a letra E lá falou. Colocou, inclusive, promoção por merecimento. Não, não entra. Deixa eu ver o que mais. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Mas só isso mesmo. Só para ler a letra da lei. Sexta questão, delegado de polícia. As associações dos policiais, dos civis do Estado Alfa, iniciou um grande movimento para que fossem estabelecidos critérios, preste atenção, o que eles querem? Critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Essa questão é de 2021, mas eu também já vi esse mesmo assunto em algum outro lugar, só não sei se foi na mentoria, porque a gente responde tantas questões lá, desde a mentoria passada, que eu fico relembrando. Então, bora lá. O que eles querem? Critério diferenciado para a concessão de benefícios aos policiais civis, pelo regime próprio de previdência social existente no referido Estado. Então, tem um regime próprio lá no Estado. Bora lá, para ver onde é que está isso. Ao tomar conhecimento dessa pretensão, o parlamentar solicitou que sua assessoria jurídica se manifestasse sobre possibilidade de atender. Ó, ele quer ver se dá certo. Será que dá para a gente ajudar esse cara aí? Bora lá. Deixa eu ver aqui se tem mais coisa. Ou se vai logo para o comando da questão. A assessoria jurídica respondeu corretamente que a Constituição de 88, ou seja, onde é que está a resposta? A Constituição. Voltando, critério diferenciado para a concessão de benefícios. Benefício previdenciário, né? Será se pode? Essa daqui, ela puxa o fundamento lá na Constituição, só que ela puxa um fundamento que é uma combinação de artigo com parágrafo. Aí o candidato, na hora de fazer que está fazendo essas leituras, ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque é recomendável ele não ignorar, né? Ele vai, procura o parágrafo que ele está fazendo referência, o inciso ele volta, combina tudinho e vê o que vai dar aquele rolo. Mas bora lá. Regra geral. Em regra, a Constituição Federal, ela impõe a proibição de estabelecimentos de critérios diferentes dos servidores em geral. Tem uma vedação em relação a esse estabelecimento de critérios diferentes. Porém, a gente tem exceção. Beleza? Então, qual seria a nossa resposta? Bom, olhando aí, eu já falei que nesse caso aí vai poder. É uma exceção à regra. Se eu falei que vai poder, a gente pega aqui a vedação, ó, veda, critério para conseguir benefício, regime próprio de previdência. Logo a pretensão, ó, negação do direito dos caboclos. Não poderia ser atendido. Letra B, só permite, ele começa aqui restringindo, mas bora lendo. Os quais não podem ser ampliados pela legislação infraconstitucional. Logo, a pretensão não pode ser atendida. A gente já eliminou duas aqui que estão tirando a possibilidade do direito. Letra C, letra D e letra E. Aqui está dizendo que permite. Aqui também está dizendo que permite. Mudou, né? Lei federal e lei estadual. Bora lá. Deixa eu ver aqui letra E. Já estabelece critério diferenciado para a concessão de benefício aos policiais civis, no regime próprio de previdência. Logo, a associação não tem verdadeiro interesse em sua pretensão. Pronto. Agora vocês estão com 50% de chance. O que vocês acham aí?
em relação ao poder. Seria lei estadual ou federal? Estadual. Estadual. Tem esse permissivo aí em relação a uma lei complementar do respectivo ente, respectivo estado, né? Para tratar de situação particular em algumas atividades. E entra a questão dos policiais, né? Dos policiais civis. Então, a nossa resposta é letra... Deixa eu ver se a letra D. Permite que a lei complementar estadual estabeleça critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social aos policiais civis. Logo, a pretensão poderia ser atendida. Beleza? A letra C está igualzinho, né? Está igualzinho, só mudou o federal. Que, na verdade, fica correlacionado ao estado, né? Respectivo. Então, a lei complementar é estadual. Beleza? Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui como é um artigo jogando para outro. Cadê? Ó, tá bem aqui, ó. Aí a gente tem o artigo 40, aí tem um parágrafo. Aí ele fala o seguinte: é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social. Isso aqui é o quê? A regra. Aí ele vem com a exceção. Ressalvado o disposto no parágrafo 4A, 4B e 4C e 5º. Aí a gente vai lá no parágrafo 4AB. O que ele fala? Olha como é chatinho esse negócio, né? Aí vem lá. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente, que é a lei complementar estadual, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário. Olha aqui, ó. Pega isso aqui. Porque se a gente encontrou uma questão que fala do policial civil, então a gente pode encontrar futuras questões que vão falar do agente penitenciário. Agente penitenciário. O que mais? Agente socioeducativo ou de policial. Ele deixou em aberto. Dos órgãos de que trata o inciso 4 do caput do artigo 51 e inciso 13 do caput do 52 e os incisos 1 a 4 do 44. Esse 1 a 4 do 44 vai falar, né? Vai falar da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Rodoviária, Militar, Civil, bota tudo lá no artigo 144. Aí a gente vai lá no artigo 144 e encontra quem? Policiais civis. Perceberam aí como um artigo, um parágrafo, um jogando para cima do outro? Aí o que a gente tem que fazer? Tem que ir lá, dar uma olhada e voltar. Por isso que a leitura de lei seca, quando chega nessas partes assim, a gente pula. Via de regra, a gente pula, né? Não vou voltar lá, não. Deixa eu seguir minha leitura aqui em paz. Mas eles gostam de fazer isso. Eles sabem como a gente pula. Aí eles vão lá para a combinação. Ó, agora a gente vai criar uma questão em cima disso aqui. Entendeu? Então, bora lá. Então, você já pega a informação que é o policial civil, todas as polícias, praticamente. Que é só lá no 144 que está todo mundo lá. Mas a gente pega esses dois aqui, ó. Esses dois que são interessantes. Agente socioeducativo e o agente penitenciário. A gente só readapta a questão e pronto. Então, bora lá agora para direito penal. Tipicidade. Eu coloquei 20 questões, falta só mais 3. Cássio, continua ainda 2021, ó. Cássio, com a intenção de matar, ó. Sempre fique atento a essa história de intenção de matar. O que o cara quer? Eu quero é matar. Eu não quero lesionar ninguém, não. Eu quero é matar o cara. Então, pronto. Qual a intenção dele? Pega isso aqui. Aí ele fala o quê? Efetua disparo de arma de fogo em sua direção. Ó, em sua direção. Bora lá. Que atinge seu braço e o faz cair no chão. Aí falou em atirar, né? A gente pensa logo em erro sobre a pessoa ou erro na execução. Que não, ele acertou o braço, né? Na verdade, aqui a gente está tendo um erro na pontaria, né? Quer matar e acertou o braço. Não, bora lá.
Enquanto caminha na direção de Patrício para efetuar novo disparo, qual é a intenção dele? Qual é a intenção dele? Olha como a questão brinca. Matar. Ele quer causar lesão a alguém? Não. Entendeu? Ele quer matar. Aí ele tá indo lá. Agora eu mato esse desgramado. Agora ele não escapa. Cássio percebe a aproximação de policiais. Aí a polícia apareceu. Ele vai se evadir. Aqui, ó. Evade do local, deixando Patrício com um ferimento no braço. Aí eu pergunto para vocês. Lesão corporal ou tentativa de homicídio? Tentativa. Tentativa. Olha como é fácil aqui. Tentativa de homicídio, porque a gente fica ligado na intenção. Eu quero matar. Não matei porque não deu certo. Tentativa. Entendeu? Ele saiu de lá, foi desistência voluntária, arrependimento posterior, nada a ver isso aí. Aqui, ele não completou porque apareceu a polícia, teve um impedimento externo que não facilitou a execução do crime dele. Então, a gente vai ter tentativa de homicídio. Fica tão fácil que o olho bate assim, chega os olhos brilham, enche de água, olha. Letra A. Olha como ele brinca aqui, ó. Desistência voluntária. Aí ele brinca aqui, ó. Desistência voluntária. Aí ele vem aqui, ó. Arrependimento eficaz. Nada a ver. Arrependimento eficaz. Tudo errado. Viu como é fácil? E tem dizendo que direito penal é difícil. Difícil é quando envolve negócio de prescrição, dosimetria de pena, primeira fase, segunda fase, atenuante, agravante, aí eles causam uma confusão na nossa cabeça doida. Tirando isso, o resto é fácil. Envolveu os tipos penais, a gente vai só treinando e vai dominando. Então, gabarito letra A. Tentativa de homicídio. Beleza? Por que não é desistência voluntária? Porque aí ele não desistiu voluntariamente, né? Teve terceiros que atrapalharam ele. Arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz, ele entra naquela ideia de que eu quero matar o caboclo e... não, na verdade, não entra nem aqui, já nem entra aqui, arrependimento eficaz nem entra aqui nessa situação. Mas a ideia do arrependimento eficaz é que ele tem que ser eficaz. Eu quero fazer algo e eu não concluo aquele algo que eu quero. Aí eu evito que o resultado aconteça. Mas é aquela história. O arrependimento eficaz, ele tem que ser eficaz. Porque a gente viu uma questão da OAB onde falava de... Parece que o cara tentou salvar a pessoa, que ele atirou, mas ela morreu. Então, não foi eficaz. Tranquilo? Vamos bora lá. Bora ver. Eu acho que tem mais uma que envolve essa história. E depois vocês leem. Só para... Ó, essa aqui é legal. Tentativa cruenta ou vermelha, incruenta ou branca, tentativa qualificada, tentativa impossível, inidônea, inadequada, quase crime, crime oco. É só sinônimos. Tentativa acabada, crime falho, perfeita. Tentativa inacabada, imperfeita. Tentativa propriamente dita. Aqui é tudo para vocês estudarem mais depois. 8ª questão. Delegado. Bora ver se ele delegado está mais difícil. Lidiane. Quem estava na mentoria semana passada, ou foi aqui no Masterclass? Qualquer coisa que me lembra. Mas onde foi que eu coloquei uma questão da escalada? O pessoal foi fazer uma escalada e o cara convidou os amigos. Não, a gente vai para a escalada, não vai acontecer nada. Eu tenho 10 anos de experiência e teve uma ventania, o pessoal caiu e morreu. Eu não sei se foi na mentoria ou se foi quarta-feira passada. Mentoria. Foi na mentoria, a questão da escalada. Isso aqui é quase parecida, só que essa aqui tem um segredo. Então, bora lá. Lidiane, ó, exímia, nadadora, convida sua amiga Karen para realizar a travessia de um rio. Ó, então bora lá. Afirmando que poderia socorrê-la. O que ela está fazendo aqui, quando ela fala que ela pode socorrer?
ela está se colocando na posição de garantidora. Ou seja, se der merda aqui em relação... entra a ideia da omissão, entendeu? E pode sobrar para ela, mas cuidado na questão. Se não te preocupa não que eu tenha 20 anos de experiência, nunca tive uma câimbra nadando. Eu vou te socorrer. Então, bora lá, agora preste atenção. Durante a travessia, Karen e Lidiane foram pegas por um forte redemoinho. Olha aqui, ó, que as puxou para o fundo do rio. Lidiane conseguiu escapar, mas, em razão da forte correnteza, olha, ó, presta atenção nisso aqui, não conseguiu salvar Karen, que veio a falecer por afogamento. Considerando o fato acima narrado, Lidiane, o que vai acontecer com Lidiane? Lidiane que convidou, Lidiane que disse, não, eu vou te socorrer, não te preocupa não. Tu vai só atravessar o rio aqui, o rio está quase seco, tá só areia, só assoreamento. Então, bora lá. Mas o que vocês têm que prestar atenção? Isso bem aqui, ó. Uma forte correnteza, um redemoinho. Aí ela não conseguiu salvar a Karen. Presta atenção. Isso aí que salvou ela, senão ela estava lascada. Então, bora lá. A de delegado veio mais interessante. Mas quem respondeu a questão da escalada poderia se confundir, porque na questão da escalada, o cara respondeu, né? Porque ele ter se colocado na posição de garantidor e deu merda lá com os amigos dele. Mas aí vem a FGV, traz essa questão para dar na cabeça do candidato. Lidiane, ela responde ou não responde por homicídio? Ela tomou a posição de garantidora. Isso aqui a gente tem que prestar atenção. Função de garantidora. E bem aqui, ó, função de garantidora. Aqui diz, não assumiu função de garantidora. Ela assumiu. Na medida que ela falou, não, qualquer coisa eu te salvo. Deixa eu ver se mais outra fala que não assumiu. A letra C, ela sumiu, mas por causa da correnteza, ela ficou impossibilitada de agir, não? É isso mesmo? É isso que salvou ela de responder pela omissão? O caso fortuito aí entra como questão? Não é o caso fortuito. Aí entra a força maior. E força maior. A Então ideia de força da natureza e tal. Isso, entendeu? é força maior, né? É a superveniência de força maior. Aí o que aconteceu? Por conta dessa superveniência da força maior, ela ficou impossibilitada de oferecer ajuda. Entendeu? Porque assim, lá no Código Penal, ele fala da omissão, né? Ele fala que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia. Esse podia aí que é o desgrenhado. Porque assim, devia e podia, ou seja, os dois juntos. Não é só um. É dever e poder. Ela podia, no caso? Ela não podia. Ela devia, mas ela não podia, estava impossibilitada. Entendeu? Foi o que salvou ela. Ela criou a situação de risco, beleza, é uma garantidora. Porém, o garantidor ele vai responder pelo resultado. Só que, nesse caso aí, não é possível a responsabilização por conta de ser impossível a sua ação. A gente teve aí a superveniência da força maior. Entendeu? Foi o que salvou ela. Não, Ô, Arthur, entra aquele caso da Camila Pitanga, sabe? Daquele ator que morreu, você lembra? Que eles foram nadar, que o redemoinho puxou ele, você lembra disso? Não, mas ali ela não tem, ela não criou a situação de risco. Quer dizer, não sei. A gente não sabe. Não, ali não, porque tu tem que criar a situação de risco, porque quando tu cria a situação de risco e tu fala, não vai acontecer nada contigo que eu vou te salvar. Aí sim. Lá no caso dela, não teve essa história. Entendeu? Tava ele e ela. Aí o caboclo escorregou lá e ela vai fazer o quê? Ele é 2 vezes maior do que ela. Ia morrer os dois. Entendeu? Sim. Ô, Arthur, então ela teria, para
aconteceu uma coisa, ela teria que se tornar garantidora, né? Ela teria que se tornar garantidora. Senão Agora eu entendi o que você quis dizer do garante. Então, gabarito letra C. Assumiu a função de garantidora, mas não responde pela morte, pois estava impossibilitada. Entendeu? Porque lá a ideia da omissão, ela tem correlação com o dever e com o poder de agir. E ela não podia agir. Entendeu? Aqui, ó, correnteza. Não conseguiu salvar a Karen. Beleza? Então, nosso gabarito letra C. Gostaram da questão? Pronto, pode cair uma dessas aí na prova. Fazendo a situação do garantidor. Nona questão. Deixa eu ver essa daqui. Essa daqui a gente já fez ela em algum momento. TP, técnico superior, bora lá. Ao final das comemorações da noite de Natal com sua família, Paulo, quando deixava o local, acabou por levar consigo o presente do seu primo Caio. Eu lembrei dessa situação aqui outro dia, né? Porque essa questão de 2019 e esse fato aconteceu em 2020. Aí eu já tinha feito essa questão aqui. Da pessoa pegar algo errado achando que é o dele, entendeu? Vou no supermercado, eu cheguei no supermercado, a menina chorando. Que acho que aconteceu aqui. Aí foram dizer, aí que eu fui ficar sabendo que roubaram a bicicleta dela. Ela chegou com a bicicleta, botou lá, entrou e voltou, cadê a bicicleta? Aí foram olhar nas câmeras de segurança, aparece o cara saindo, pegou a bicicleta dela e foi-se embora. E a menina lá chorando e tal. Aí demorou muito, o cara chegou na bicicleta. Ele chegou para devolver a bicicleta porque ele levou enganado. Ele achava que era dele, ele apressado. Só trepou na bicicleta da menina e foi-se embora. E é parecido com isso aqui. Então, bora lá. O que aconteceu? Presente seu primo Caio, levou o presente do outro, né? Acreditando ser o seu. Tendo em vista que as caixas dos presentes eram idênticas. Após perceber o sumiço do seu presente, acreditando ter sido vítima de crime patrimonial, Caio compareceu à delegacia para registrar o ocorrido, ocasião em que foram ouvidas testemunhas presenciais, que afirmaram ter visto Paulo sair com aquele objeto. Paulo, ao tomar conhecimento da investigação, compareceu em sede policial e indicou onde o objeto estava, sendo o bem apreendido no dia seguinte em sua residência. Preocupado com sua situação jurídica, procurou a Defensoria Pública, que é a mesma história do advogado, né? Como é um concurso de defensoria, aí eles mudam é só imaginar que procurou você, fazer que nem o AB, né? Procurou você como advogado para esclarecimentos. Sob o ponto de vista jurídico, sua conduta impõe o reconhecimento de quê? Lógico aqui que ele não vai responder, né? Porque ele pegou enganado. Ocorreu erro de quê aí, nesse caso? Quando a gente tem uma falsa percepção da realidade, a gente vai errar sobre algum elemento constitutivo do tipo. Erro de tipo. Eu estava falando aqui sozinho, mas depois Erro ele falou. Tipo? Erro de tipo. Um erro sobre algum elemento constitutivo do tipo legal. O erro sobre a coisa mesmo, né? Não é isso? Beleza? Aí o que acontece? Exclui o dolo. Exclui o dolo. Mas pode punir por crime culposo, se o crime culposo for previsto em lei. Entendeu? Exclui o dolo, mas se tiver a forma culposa, aplica. Se não tiver, fato atípico. Não é isso? Então, bora lá. Ó, quando a gente entende a questão, vê o que ela está cobrando, a gente já pega as palavras que vão aparecer na resposta. Entendeu? Erro de tipo, fato atípico, a gente vai atrás disso. Então, bora lá. Ó. Erro de proibição não é. Foi praticado o crime de furto, mas deverá ser reconhecida a causa de diminuição de pena pelo arrependimento posterior. Não é furto.
porque a gente tá tendo a falta de um elemento do tipo. Então, não fechou, não completou, né? Erro sobre a pessoa, nada a ver, foi um objeto. Erro de tipo. Pronto, tá aqui tu, só pode ser tu. Porque o outro vem aqui com erro na execução. Ó, erro de tipo. O que faz com que, no caso concreto, sua conduta seja considerada atípica. Por que ela é considerada atípica? E porque não tem a modalidade culposa nesse caso. Tranquilo? Tem até os bisuzinhos, tem para a gente tentar... Quando que é erro de tipo, quando que é erro de proibição, etc. A ideia do erro de proibição é tipo no erro de tipo, tu não sabe o que está fazendo. Não sabe o que faz. Se soubesse, não faria. Quando é erro de proibição, tu sabe o que está fazendo. Vamos supor, o holandês está fumando diamba lá na praça. Eu sei o que eu estou fazendo, estou fumando diamba, porque eles mudam os nomes dos estados, é maconha, pronto. Estou fumando maconha. Mas eu não sei se isso aqui é proibido aqui no Brasil, entendeu? Isso é erro de proibição. Beleza? Só para facilitar a gente diferenciar quando que vai entrar erro de proibição na história. O cara sabe o que está fazendo, só que ele não sabe que é ilícito aquilo ali. Tranquilo? Então, nosso gabarito, letra C. Deixa eu ver o que era mesmo. Eu pensei que era questão de delegado, não. Então, bora lá. Erro de tipo, ó, falsa percepção da realidade. Isso aqui é interessante pegar. Deixa eu ver o que mais. Ó, a modalidade culposa, somente se ela for prevista. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Não, só coisa básica. Então, bora lá. Continuando. Crimes contra o patrimônio. Ixi, bora lá. Defensor público. Cargo de defensor. Tem umas que são difíceis. Pacote anticrime, ó, como tá fresquinho. Bora lá. Laura. Essa aqui é mesmo, eu coloquei uma postagem hoje no Instagram e compartilhei com vocês. Não sei se vocês foram lá ler. Mas eu acho que ela fundamenta isso aqui, se eu não me engano. Laura, idosa de 69 anos, em dor de 2020, foi vítima de estelionato praticado por Mário, quando ambos estavam na festa. O crime foi testemunhado por Carla e José, amigos de Laura, que no dia seguinte compareceram à delegacia, ocasião em que foram ouvidos na qualidade de testemunhas. Laura, apesar de ter ciência da autoria do crime, preferiu não ir à delegacia. Não vou, não. Deixando de ser ouvida em sede extrajudicial. Ela estava tentando resolver na defensoria, então é sede extrajudicial. Eles tentam resolver por lá, né, para marcar audiência e tal. Passados 7 meses, 7 meses, o Ministério Público denunciou Mário pelo crime de estelionato. O Ministério Público chegou lá, né? É o mesmo padrão OAB isso aqui, ó, questão de defensor. Vem a história, o Ministério Público vem oferecendo denúncia, o Ministério Público erra, eles vão te chamar como advogado para encontrar uma solução. Então, bora lá. O Ministério Público denunciou Mário pelo crime de estelionato perpetrado contra Laura. De acordo com a situação exposta e considerando as inovações trazidas pela Lei 13.900 e tal, sobre a natureza da ação penal, é correto afirmar que... Então, bora lá. O lance é o seguinte, o pacote anticrime alterou algumas coisas em relação a isso aí. Em relação ao tipo de ação. É ação penal pública incondicionada ou condicionada? Porque a gente sabe que quando é ação penal pública condicionada, a gente tem aquele prazo decadencial de 6 meses. Olha que aqui já passou 7. Entendeu? Já passou 7. Então, deixa eu ver se tem letra... Agora que eu estou olhando aqui, que aqui não tem nem letra E, tem até letra F. O que foi que eu fiz aqui, que ficou letra F? Espera aí. Começou com B, Arthur? Eu comecei com B, foi mesmo.
Já entendeu para que diacho é esse? Não, mas tá bagunçado. Peraí. Não, a gente vai achar a resposta. Pronto. É só alterar, né? Então, bora lá. Letra A. A ação penal deverá ser suspensa e a vítima notificada para, em 30 dias, contado da notificação, dizer se deseja representar contra o acusado sob pena de decadência. Essa aí está mudando toda a lógica do que a gente estuda, né? O segredo é o seguinte, facilitando a vida de vocês. A gente tem uma idosa aí de 69 anos de idade, né? Se ela tivesse 70 anos, mudaria alguma coisa? Mudaria. Como ela não tem 70, a gente está diante de uma ação pública condicionada à representação. Ou seja, a história dela não ir na delegacia já prejudica ela, porque ela teria que ir lá. E ela tem um prazo decadencial de 6 meses. Entendeu? Aí o que eu falei para vocês, né? Questão de defensor público é o mesmo padrão da OAB. O Ministério Público quase sempre erra. Ele ofereceu denúncia, só que ele errou. Porque já passou 7 meses, então já foi alcançado pela decadência. A idosa, ela tem 69 anos, a regra é para 70. Se fosse 70, aí sim, poderia oferecer denúncia sem problema, sem se preocupar com esse prazo decadencial de 6 meses. Então, se o Ministério Público errou e se a idosa perdeu o prazo, qual é a resposta? A denúncia deve ser... Olha aqui, ó. Peraí, aqui tem denúncia rejeitada. Agora, onde tem denúncia rejeitada? Rejeitada. Ixi, aparece... Pronto, rejeitada. 3 rejeitadas. Um dos 3 é a resposta. Continuando. Deixa eu ver aqui a letra D, que é a letra C. A denúncia deverá ser rejeitada, eis que, embora idosa, não sendo a vítima a pessoa maior, olha, está encaixando, maior de 70 anos, a ação penal do crime de estelionato, com a mudança legislativa, passou a ser pública, condicionada à representação do ofendido. Era necessário ela ir lá. Do contrário, ela seria alcançada pelo prazo decadencial de 6 meses, que foi o que aconteceu. O Ministério Público ofereceu depois de 7 meses. Então, denúncia. Tranquilo? Gabarito, letra C, que está letra D, né? Deixa eu ver se eu corrijo isso aqui. Deixa eu apagar aqui, peraí. Deu certo. Não quer corrigir, não. Vou ter que corrigir. Rapaz, acho que é assim mesmo. Qual que é o artigo? Corrigiu. Só tá torto aqui. Só tá torto, mas corrigiu. Gabarito é letra C. O artigo? Eu acho que eu coloquei aqui embaixo. Não, é só lembrar do artigo geral. É um 171. Deixa eu ver aqui. Ó, o gabarito aqui tá certinho, né? Só lá que teve um erro aqui doido. Mas a letra C, ó. Corrigiu, tá certinho aqui, letra C. Bora ver aqui o artigo. Ó, 171, né? Vantagem lícita. Aí bem aqui. Somente se precede mediante representação. Ó, qual é a regra? Ação pública condicionada. A vítima tem que ir lá. Aí vem aqui, exceto... Essa aqui tem que deixar azul. Salvo se, exceto, salvo se a vítima for. Aí vem aqui. Administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Entendeu? E ela tinha quanto? 69. Tranquilo? Fizeram o quê? Da sequência, pegaram o último. É o mais difícil de ficar memorizado quando a gente está estudando essa sequência numérica. 1, 2, 3, 4, 6 e tal, e vai-se embora. Deu para entender? Questão bacana, trouxe novidades. Então, bora lá. Bora para mais outra aqui. Ixi, essa aqui tá sequinha.
sobre as alterações trazidas pela lei. E é correto afirmar que, ó, essa daqui veio mesmo, as questões mais difíceis que tem, são essas assim. Elas envolvem muita decoreba, ela vem muito ampla. Então, bora lá. Bora ver se a gente consegue acertar. Segundo o anseio legislativo de maior recrudescimento penal, o limite de cumprimento das penas privativas de liberdade poderá alcançar o patamar de 40 anos. Certo, não está certo? Não foi isso? 30, 40? Independentemente do momento da prática do delito. Certo ou errado? Errado. É errado porque é somente para crimes posteriores. Não tem nada a ver de independentemente aqui. É só para depois da entrada do artigo que fala da ideia dos 30 para 40 anos. Beleza? Então, bora lá. Deixa eu ver aqui a letra B. Ainda que surtam efeitos na execução da pena, e, portanto, no sistema carcerário, o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo passou a ser considerado hediondo. Será se está correto? Eu acho que está correto. Quem concorda? Deixa eu ver se tem letra E aqui. Tem. Mas vamos ler o resto, né? Letra C. O juiz não poderá receber a denúncia apenas com fundamento das informações das declarações do réu que realizou a colaboração premiada, mas poderá decretar medidas cautelares reais. Certo ou errado? Quem concorda, quem discorda? Essa alternativa B, ela restringiu o alcance, porque é mais amplo. É tanto em relação à declaração do colaborador, recebimento de denúncia, queixa, etc. Ficou muito fechada. É mais ampla. Beleza? Então, deixa eu ver aqui o que eu destaco. É o apenas que ele restringiu. Letra D. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá após o prazo de 10 anos do término do cumprimento da pena nos crimes graves contra a pessoa. A gente já sabe que está errado bem no 10. É quantos anos? Quem sabe? 20. Não é 10. Letra E. O cumprimento e ou rescisão do acordo de não persecução penal é causa interruptiva da prescrição. Certo ou errado? Não é causa interruptiva. É impeditiva. A letra da lei, ela fala impeditiva. Impeditiva. Não é interruptiva. Então, nosso gabarito é, de fato, letra B de bola. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo passou a ser... Ô, Arthur, essa última que você falou como é que é? Me explica essa última aí. Impeditiva. Não, a letra da lei, ela fala impeditiva. Impeditiva, não é interruptiva. É impeditiva. Vai impedir a prescrição. Beleza? Eu coloquei aqui os artigos. Bora ver lá rapidinho aqui. Ó, gabarito, letra B de bola. Deu para eliminar duas aqui com macetezinho e tal. O resto eles vão só mudando. Como eu falei, ó, as questões secas, que só vem com o comando geral aqui, ó, elas são as mais difíceis. Porque elas ampliam. Então, é qualquer coisa que possa ter mudado. Que possa ter sido alterado com o pacote de crime. Elas acabam sendo difíceis. Deixa eu ver aqui o impeditivo. Cadê? Botei em algum lugar aqui. Eu tinha lido esse nome. Você passou? Acho que passou, Arthur. Não, ele só está aqui, ele só está geral mesmo. Ele só está aqui, ó. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, aí vem as opções. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de persecução penal. Beleza? Aí tem outras possibilidades, né? Deixa eu ver aqui. Enquanto não resolvido em outro processo, questão de que depende do reconhecimento da existência do crime,
enquanto a gente cumpre pena no exterior, ó, isso aqui a gente tem que ficar atento. Na pendência de embargo de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis, é muita informação. Mas a gente vai passando o olho, vai lendo e vai pegando. Beleza? Então, bora lá para mais uma aqui. Depois leiam, ó, situações jurídicas em relação a crime hediondo. Roubo com emprego de arma de fogo, hediondo. Roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito, hediondo. E por aí vai. Isso aqui é tudo o cara ler e tentar gravar o máximo. Questão número 12. Ixi, rapaz, eu acho que é ela aqui agora. Eu acho que é a do período depurador. Vai descer aqui. Ela mesma. Bora lá. Relembrando vocês, eu vou relembrar para facilitar. Período depurador, quantos anos? 5 anos. Se eu passar nesse período depurador, vamos supor, é um período de prova, né? Se eu passar nesse período depurador, e depois desses 5 anos eu cometer um novo, eu já cometi um crime, né? Fui condenado 10 anos e tal, etc. Cumpri, tô quite. Saí, tô quite, fui lá, peguei meu antecedente, ó, cumpri, não tá devendo mais nada pro Estado. Agora tu vai passar 5 anos aí, te vigiando, ver se tu vai fazer alguma merda. É os 5 anos que a gente chama de período depurador. Se depois desses 5 anos o cara cometeu um novo crime, ele vai ser reincidente ou primário? Ele vai ser primário. Primário, mas com mau antecedente. Mau antecedente. Vai ser primário. Agora, se nesse meio tempo dos 5 ele cometeu alguma coisa, é reincidente, né? Então, pronto. Só que a questão, ela vai querer trazer a ideia do início da contagem desse período depurador. E ela também traz um detalhe novo, né? É a alteração também, mas com essa ideia inicial a gente já consegue ter uma noção da questão. Agora, bora lá. Jorge foi preso em flagrante e condenado a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão por infração do artigo tal. Isso aqui a gente nem lê tanto assim, não. Vai pulando. Iniciando o cumprimento da pena, bora pegar aqui, ó, início do cumprimento da pena, 10/4/2014. Tem certas datas que não vão ser relevantes, mas eles colocaram aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, bora lá. Durante o cumprimento da pena, foi punido por falta disciplinar de natureza grave, datada de 5/1/2015. Em 10, ó, isso aqui é importante. 10/2/2016, após cumprir os requisitos legais, cumpriu, tá tudo ok, foi concedido o livramento condicional, ó. Pronto, tá aqui o ponto importante. Por que ele é importante? Porque a partir da concessão do livramento condicional, a gente já começa a contar. Entendeu? A gente já começa a contar os 5 anos. Esse que é o segredo da questão. Então, a gente pega bem aqui, ó, 10/2/2016. Quando é que vai dar 5 anos aí? 16, 17, 18, 19, 20. É isso? Então, vai ser lá 20 ou 21? 20 ou 21? 21. 21. Então, vai dar 5 anos em 10/2/2021. Pronto. Então, continua. 10/2/2021. Passou disso? Já era. Então, bora lá. Sendo posto em liberdade no dia 13/2/2021. Após participação na respectiva cerimônia. Porque essa cerimônia é a tal de... Como é o nome, rapaz? Audiência admonitória. Uma coisa assim, é esse nome, audiência admonitória. Então, bora lá. Continuando. Jorge cumpriu regularmente todas as condições do livramento condicional, estabelecidas até o término de sua pena. Aí continua. Em 12/11/2019, foi declarada extinta a pena por integral cumprimento. Ó a data que foi
declarada extinta. É como se fosse começar daqui o período depurador. Mas começou a contar desde quando? Desde o livramento condicional. Então, bora lá. Em 1/3, olha aqui, 1/3 de 2021. Ou seja, um mês depois, praticamente, dos 5 anos, Jorge foi preso em flagrante e condenado a pena de 6 anos e etc. por infração do artigo 157. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Prestar atenção bem aqui. O novo crime aconteceu um mês depois de decorrido 5 anos do período depurador. Ou seja, ele vai ser o quê? Réu primário. Certo ou errado? Ele vai ser réu primário. Porque já passou os 5 anos. Olha aqui, ó. Começou a contar em 10/2. E aqui a gente está em 1/3. É março. Então já passou fevereiro, quando bateu os 5 anos. Já foi um mês, ó. Então já era. Réu primário. Essa aqui ficou mais tranquila. A da quarta passada era quase a mesma história, só que ficou enrolado. Ficou enrolado. Vamos embora aqui. Aqui ficou mais tranquilo para vocês visualizarem a ideia da contagem. Porque a regra da contagem é como se fosse esse bem aqui, ó. Integral cumprimento. A data do integral cumprimento. Professor, desculpa, como eu entendi assim, é depois da cerimônia ou é quando é concedido? É quando é concedido. Assim que é concedido. Certo. Tá bem aqui, ó. Na data da concessão. A cerimônia aqui é só para... É de praxe, né? Só para dizer que tá tudo ok, vai lá com o teu papelzinho, comprovando que está incondicional e etc. Mas é da data da concessão. Entendeu? Então, beleza. Começou a contar de lá, a gente vai fazer o cálculo dos 5 anos. Aí já era. Aqui passou 5 em um mês. Então, ele é réu primário. Aí a gente vai na questão, já fica mais fácil. Ó, aqui, ó. Reincidente, que tudo a gente elimina. A dúvida vai ficar lá no final. Reincidente. Pronto. Ou é letra D ou é letra E. Pelas alterações ocorridas, na prova, eu iria pelo que estava mais prejudicial para ele. Qual é, então? Seria primário, senhor. Não tem. Porque o que a gente viu na questão anterior? A ideia do... A gente viu na questão anterior isso bem aqui, ó. Roubo pelo emprego de arma de fogo passou a ser Pode crer. Entendeu? Então, ele se acaba bem aqui, ó. 2/3. Deverá cumprir 2/3 da pena para fim de livramento condicional. E eu iria na D, Arthur. Eu ia errar. A falta de crime, né, professor? É porque entrou aqui a ideia do crime hediondo, etc. Nem prestei atenção nisso. Então, letra E. Beleza? Aqui em São Paulo a gente fala letra E, senhor. Oi? Aqui em São Paulo a gente fala letra E. Não, tem outras pessoas aqui que falam assim, da mentoria que falam assim, eu falo É brincadeira, professor, é a parte. Então, bora lá. Depois vocês leem aqui com mais calma, tal, explicação, tá tudo aqui bacana. Não dá para se perder, não. Essa aqui ficou mais tranquila. Questão número 3. Joyce, apresentando-se como agente de viagens, olha, apresentou-se como agente, bora ver o que aconteceu aqui. Em 4/2 de 2021, ofertou ao casal Jane e Marcelo pacote turístico para um cruzeiro. Eles se interessaram pela oferta e efetuaram o pagamento de parte do valor do pacote, a título de sinal. Sem qualquer notícia nos dias seguintes, Jane e Marcelo tentaram entrar em contato com Joyce, pegaram foi um golpe. Mas não obtiveram êxito, pois o endereço e o número do telefone do cartão eram falsos. Qual foi o crime que ocorreu bem aqui?
foram para a delegacia registrar o BO. Qual foi o crime? Eles foram um golpe aqui. Qual? Estão pensando, estão pensando. Um crime onde tu é enganado e tu mesmo É o espelho. Estelionato. estelionato. A ideia do estelionato é a vítima entrega algo que estão querendo tomar posse, né? A própria vítima entregou a coisa. O agente ele vai usar de fraude para que a vítima entregue a coisa. É estelionato. Entendeu? Vamos supor, um cara se veste de manobrista no estacionamento. A gente não tem o costume da chave do manobrista. Aí a vítima entrega a chave do veículo e o manobrista, tchau, perdeu. Beleza? Mas tem a figura do furto qualificado pela fraude. Qual é a ideia do furto praticado pela fraude? A ideia é o seguinte, ó. No estelionato, a gente tem uma posse bilateral. A gente tem uma ideia de duas pessoas. O cara que está querendo algo que é teu e tu que acaba dando. No furto qualificado pela fraude, não. Entendeu? A gente tem uma posse unilateral. O que vai acontecer é que a fraude utilizada ela vai tentar diminuir a tua vigilância para poder possibilitar a subtração. Entendeu? Então, aqui a gente tem um estelionato. A pessoa entregou de boa. Tá aqui o dinheiro. Então, bora lá. Diante disso, comparecer à delegacia para registrar a ocorrência. Considerando o acima narrado e que o dolo inicial de Joyce restou evidenciado, o fato por ela praticado tipifica o crime de... Aí ele vem aqui, ó, furto, apropriação indébita, furto mediante fraude, para confundir, estelionato. Estelionato. Ou é B ou é D. A gente não viu a questão da... Ah, não. Era? Da senhora de 69 anos. Foi dela mesmo. Depende de representação das vítimas. Passou a ser um crime de ação penal pública condicionada. Lógico que tem as exceções, mas aqui não trouxe nada sobre isso, né? Não trouxe idade de ninguém nem nada. Então, depende de representação das vítimas. Deixa eu destacar que fica verde. Pronto. Gabarito letra B. Estelionato e depende de representação das vítimas. Aqui ele botou independe para confundir quem não está por dentro do assunto. Então, gabarito B de bola. Isso foi alteração lá do pacote anticrime. Entendeu? Ele, não, bota isso aqui agora para a seção penal pública condicionada. E coloca umas exceções. Aí entra a administração, direta e indireta, criança, adolescente, deficiente mental, aí vem o maior de 70 anos de idade. Era a situação da idosa lá de 69. Então, questão letra E. Mas tem civil aqui. Cadê civil? Ainda não apareceu. Ainda está em penal. Durante uma festa de confraternização, Bartolomeu escuta Fred, o dono da residência, comentar que havia perdido um valioso cordão. Perdi o meu cordão de ouro. Preste atenção nessa questão. No meio da festa, ao se baixar para amarrar o sapato, Bartolomeu nota que o cordão de Fred, que ele disse que tinha perdido, está embaixo do sofá e o pega para si. Sem ser notado. Pegou para si. Beleza. Achado não é roubado, errado. Achou, mas não é teu, tem dom. Então, bora lá. Nessas condições, a conduta de Bartolomeu configura o quê? Crime de furto, receptação, atípica, apropriação indébita, crime de apropriação de coisa achada. Qual seria a resposta? Crime de apropriação de coisa achada. Ixi, foi direto no precipício. Foi direto no precipício. Não é esse, sabe? Não é esse. Casca de banana.
Porque a ideia do crime de apropriação de coisa achada tem que ser em local público. Entendeu? Em local público. E aí eles estavam em um ambiente privado, uma confraternização. Por isso que não é. Então entraria furto. Por isso que não é apropriação de coisa achada. Então é o quê? Coisa achada tem que estar o quê, Arthur? Em local público. Achou na rua. Entendeu? Numa praça e tal. Entendeu? Aqui não, eles estavam numa confraternização. Então estavam em local privado. Então não é receptação, não é atípica, nem apropriação. É o quê? De furto. Crime de furto. Entendeu? A ideia da coisa ser classificada como perdida é quando for local público, entendeu? Ou de uso público. Beleza? Aí o cara ir para casa do outro, ele se apoderou de um bem que estava sendo por ele procurado, entra na ideia do furto. Aí tem aquele negócio que vocês já estudaram na faculdade, de coisas que não podem ser objeto de furto. Que tem o res, vocês já ouviram isso, professor, você já falou isso. Res nullius e res derelicta. É o latim. Res nullius está envolvido com coisas que nunca tiveram dono. E o res derelicta está em relação a coisas abandonadas. Então, coisas que nunca tiveram dono, coisas abandonadas, coisas de uso comum, que pertencem a todos, coisa perdida, não pode ser objeto de furto. E aqui não teve uma coisa perdida? Não necessariamente, né? Porque a ideia de estar perdido tem que levar a situação de local público ou de uso público. Por isso que gabarita a letra A, crime de furto. Isso aqui é legal, muita gente já cai bem aqui, ó. Apropriação de coisa achada. Mas você não erra mais uma dessas. Aqui pode cair na OAB. É 2021, a banca FGV, então fiquem de olho. Vamos lá para mais uma. Vai dar 10 horas, falta 5 questões para terminar. Durante evento na loja de uma operadora de telefonia móvel, Tereza, aproveitando-se da distração dos funcionários, subtrai para si um aparelho celular. Ao chegar em casa, sua mãe descobriu o fato e a convenceu a comparecer à delegacia para devolver o aparelho. O que foi feito no dia seguinte? Beleza, peguei, me arrependi e vou lá devolver. O que eu tenho aí? Arrependimento posterior ou não? Sim. Eu tenho arrependimento posterior. Mas o crime foi consumado, entendeu? Disso aí tu não escapa, não. Então, bora lá. Diante dos fatos, a conduta de Tereza configura furto na forma tentada. Furto na forma tentada, de novo, tentada. Não, minha filha, tu levou, ninguém te impediu, não, tu levou. Atipicidade em razão do arrependimento eficaz é errado. Furto na forma consumada. Então, bora continuando. Furto na forma consumada com a causa de diminuição pelo arrependimento posterior. É ou não é? É isso mesmo. O arrependimento posterior, ele não vai te isentar de pena, não. Ele é uma forma de diminuir tua pena, uma diminuição, entendeu? De 1/3 a 2/3. Então, nada disso de atipicidade, forma tentada, etc. Beleza? Aquele sem causa de diminuição é errado. Então, gabarito, letra D. Isso aqui foi mais tranquilo, né? Deixa eu ver se ainda é penal. Ixi, agora é civil. Direito de família. Bora lá. Pessoal que gosta de direito de família aí. Quando não há acordo entre mãe e pai, mas ambos estão aptos a exercer o poder familiar e desejam exercer a guarda no melhor interesse dos filhos, como deverá decidir o juiz? Não há acordo, mas porém os dois estão aptos a exercer o poder familiar e querem exercer esse poder familiar. Como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar essa guarda? Compartilhada? Alternada? Acredito que compartilhar. Eu acho que é compartilhado, professor
Já que os dois. Tá mais na cara. Compartilhada. Tá mais na cara. Então, qual é o gabarito? Deixa eu ver Tá aqui. Para certo. considerar unilateral, né? Unilateral, logo tirando isso aqui. Unilateral, nada a ver. Unilateral, nada a ver. Aqui fala compartilhado. Peraí, calma. Deixa eu ver aqui que terceira pessoa diante. Deixa eu ver o outro. Alternada. Isso aqui veio para confundir os dois. Mas é letra C mesmo. Considerar a guarda compartilhada em que o tempo de convívio com o filho deve ser dividido de forma equilibrada, de acordo com as condições fáticas da mãe e do pai. Isso aqui mesmo. Pronto, isso aqui eu acho que não tinha como errar, não, né? Era só ler com calma, ó, só prestar em cima do comando, ó, tá tudo ok, só não acordaram. Não chegaram no acordo, mas os dois não estão com nenhum impedimento em relação à guarda dos filhos. E os dois querem a guarda, então é compartilhado. Vou ver mais outra aqui. Eu acho que tem uma aqui de divisão de bens. Essa aqui, ó. Então, bora lá. Eduardo e Júlio se casaram em 2010 pelo regime de comunhão parcial. Presta atenção, parcial. Júlio é professor de uma escola privada, em uma escola privada e uma escola municipal. E Eduardo trabalha em uma fábrica como auxiliar de escritório. No curso da União, vamos ver o que eles conquistaram. Começaram a construir uma casa no terreno do pai de Júlio. Terreno do pai, que autorizou a construção. Deixa eu deixar isso aqui em outra cor, senão ele se confunde. Júlio já possuía um veículo popular antes de casar. Já tinha um carrinho, que fora trocado por outro durante a união. E Eduarda juntou, após o casamento, algumas economias para contratar um plano de previdência privada. Olha, isso aqui é interessante. Contratou um plano de previdência privada. Ela juntou um dinheirinho para o plano de previdência. Na modalidade GVBL, nem sei o que é isso, ignoro. Para que no futuro pudesse complementar a sua renda. No curso da União, a mãe de Eduarda faleceu, deixando de herança um imóvel a ser partilhado com mais 2 irmãos de Eduarda. Bora lá, espero que a questão não queira saber essa divisão toda, né? O casal adotou também um cachorro, olha, Max. O cachorro entra também na história? Sim ou não? Sim, Em 2021, decidiram terminar a relação. Então, bora lá. Essas questões aqui, isso é uma confusão doida. É que nem a do AB, isso aqui. Um monte de história aqui. Só para dar briga, é só briga no final. No caso, em pauta, é correto afirmar que... Primeiro, bora olhar de novo, né? Olhar melhor a questão e etc. Em relação ao animal, ele pode... Como é que se diz? O juiz vai poder, no processo de divisão e etc., incluir o animal? Ele vai poder Sim. custodiar Sim, Eu já vi, o professor, compartilhamento do animal? eu já vi uma pode súmula ser. no estado do Paraná que teve até guarda compartilhada do animal. Já pode. Não tem mais problema nenhum, não. Então, bora lá ver a letra A. A letra A, ela fala do cachorro. A questão relativa à guarda de Max e o auxílio com as despesas de manutenção não podem ser discutidas na ação. Olha, pode. A gente já sabe que pode. Entra na história. Então, bora lá. Bora ver aqui a letra B. Eduarda deverá dividir com o Júlio os valores da previdência privada, pois no entendimento do STJ, enquanto não implementado o benefício previdenciário, a sua natureza é de fruto civil. Certo ou errado? Cuidado, ó.
Ela juntou o dinheiro para contratar o plano. Ela ainda não tinha contratado. Não contratou ainda não. Então, eu tô achando que isso aqui é a resposta. Não, bora ver o restante aqui, né? Deixa eu ver aqui, letra C. As verbas trabalhistas percebidas no curso da União não devem ser partilhadas, eis que pertencem ao patrimônio exclusivo de cada cônjuge. Tá certo ou errado isso aí? Tá errado, porque entra, Arthur. Na separação entra. As verbas podem entrar sim. Entra. Não tem essa história de De é meu, não. separar, Total, não. Eles devem ser objeto de comunhão e partilha. Entendeu? Até mesmo se tu vier a receber, vamos supor, se é indenização de natureza trabalhista, até mesmo se tu vier a receber isso depois que já se separaram, vai participar, entendeu? Ainda que a quantia seja recebida depois. É mesmo? Não sabia dessa aí, não. Agora, as indenizatórias aqui não entra, né? Entra também. Entra? Entra. Indenizações de natureza trabalhista é porque eu acho que tu tá pegando alguma em específico, entendeu? Mas a geralzona, indenizações de natureza trabalhista, valores atrasados, diferença salarial e etc., tudo vai entrar. Ainda que seja que tu venha receber isso depois. Depois, tá. Isso é jurisprudência recente mesmo. Então, ele botou aqui não deve. Na verdade, se a gente fosse só pela negação, a gente chegaria na resposta. Ó. Letra A negou, letra C negou. Aí vem aqui, Eduarda não tem direito de permanecer na casa. Esse que o imóvel foi construído no terreno de terceiro. Certo ou errado? Errado. Errado. Ela tem seu direito, sim. Ela está de boa fé, etc. Ela tem direito a benfeitorias e por aí vai. Então, errado, ó. Eu ver que essa letra E também saiu negando. Não, o imóvel recebido por herança da mãe de Eduarda deverá ser partilhado com Júlio, o qual passa a ter direito a 1/6 do imóvel. Falso. Falso, herança não entra na partilha, não. Não. Bem incomunicável. Não Sei. será partilhado por ocasião do divórcio. Porque tem aquela história de que a gente tira da comunhão de bens, é o que a gente recebe por doação, entendeu? Tem aquela história de doação ou sucessão. Então, se tornou incomunicável. Então, nosso gabarito é letra B de bola. É esse aqui mesmo. Esse entendimento. Entende-se que, enquanto não implementado o benefício, porque a questão ficou clara que ela ia contratar, a natureza é de fruto civil. Isso tudo é letra de lei, não. Isso tudo envolve jurisprudência recente, etc. Gabarito, letra B de bola. Mas está tudo aqui embaixo, você vê depois. Vou só destacar aqui os anos. Deixa eu ver se eu coloquei. Onde é que eu vejo esse material depois, hein? Ó, esse aqui, 2019, drive do grupo. 2020. Deixa eu ver o que mais. Ó, 2020, tudo recente. Beleza? Então, bora lá. As duas últimas questões sobre responsabilidade civil. No que tange a responsabilidade civil, isso aqui foi só para vocês pegarem duas informações interessantes, podemos afirmar que responsabilidade civil, via de regra, a gente tem aquela ideia da responsabilidade objetiva, né? Então, bora lá. Só que aí, quando se trata de civil, envolve outras coisas mais em relação à responsabilidade. Quando fica mais preso no direito administrativo, é que a gente fica com a ideia da responsabilidade objetiva, mas que também tem a subjetiva. Mas bora lá. Aqui está geralzão, bora só ler e ver o que está errado. Não se mostra possível a responsabilidade do incapaz, de forma direta ou subsidiária, pelos danos por ele provocados. É errado. O incapaz aí é como se ele estivesse falando do menor, né? Do menor de idade. O incapaz, ele responde pelos prejuízos que causar, sim.
entendeu? Só que tem que ver se as pessoas que são responsáveis por eles não têm a obrigação de fazer ou não têm meios suficientes, entendeu? Então, essa ideia de que não se mostra possível responsabilização do incapaz está errônea, errada. Letra B. Não é admitida atualmente a acumulação de pedido de indenização de dano moral e dano estético, certo ou errado? Quem disse que não posso pedir o dano moral e o dano estético? Posso, sim. Errado. Letra C. Os atos praticados em estado de necessidade não são considerados ilícitos civis. Porém, não afastam o dever de indenizar. Assegurado ao autor do dano a ação de regresso contra o terceiro que agiu culposa ou dolosamente na situação de perigo. Está aparecendo a resposta. É ou não é? É aquela ideia do estado de necessidade, é o seguinte, vamos supor, eu estou aqui. Eu acho que a próxima questão vai fechar o entendimento. Eu estou aqui no carro, dirigindo, bonitinho, aí vem o cara atravessando fora da faixa, e eu, para evitar de dar uma cacetada nele, eu jogo o carro para cima da calçada e derrubo uma barraquinha de lanche de alguém. Isso aí é o estado. Eu trouxe um prejuízo, causei um dano a alguém, etc., para evitar algo maior, entendeu? Então, essa ideia aqui, essa é a ideia do estado de necessidade, ó. Beleza? Não vai ser considerado ilícito civil, no caso, o dano ao patrimônio que eu causei, entendeu? Mas não afasta o dever de indenizar. Quer dizer que a pessoa que eu quebrei a barraquinha dela vai ficar por isso mesmo? Não. Aí ele fala, ó, não afasta o dever de indenizar, assegurado ao autor do dano da ação regresso contra o terceiro. Beleza. O cara da barraquinha vai entrar com ação contra mim para indenizar ele. Mas eu vou atrás do nojento que atravessou a rua e fez eu evitar de matar ele, entendeu? Então a letra C está correta. Corretíssima. Deixa eu só ver o restante. Em se tratando de responsabilidade objetiva, exige-se apenas, esses apenas, assim, a gente fica logo com a orelha coçando, apenas o ato comissivo ou omissivo do autor do fato do dano da vítima, dispensando-se a comprovação do nexo de causalidade. Dentro da ideia de responsabilidade, a gente tem a ideia da culpa, entendeu? Entendeu? Haverá a obrigação de reparar o dano independente de culpa. Só que a gente tem toda a demonstração dos requisitos, entendeu? Nexo de causalidade, dano, etc. O que não entra essa história de culpa. Aí ele botou aqui, dispensando-se o nexo de causalidade. Errado. Letra E. A responsabilidade civil é independente da criminal, permitindo-se que se possa questionar a existência do fato ou sua autoria, ainda que decididas pelo juízo criminal. Se o juízo criminal já decidiu sobre fato e autoria, não há que se meter mais na história. Entendeu? A ideia do independente, beleza, a responsabilidade civil é independente da criminal, porém, não se pode questionar lá no juízo civil sobre a existência do fato, o autor, etc., quando isso já tiver sido decidido no juízo criminal. Então, professor, se fosse só por autoria. Não, autoria, a existência do, é o que ele fala, a existência do fato. Eu digo, mas se for só autoria. Ou um ou outro, entendeu? Se já foi decidido isso. Qualquer um dos dois não tem mais que se meter. Não se mete mais. Agora, se ficou em aberto, tenho dúvidas, etc., vamos supor, um inquérito, não, ação penal, foi arquivada, etc., não porque não se sabia quem era, com grau de certeza quem era o autor. A gente não tem grau de certeza. Mas ficou em aberto. Aí isso pode dar cabimento ao cara tentar entrar com uma ação civil buscando indenização. Entendeu? Agora, se não tem autoria, não ficou localizada a autoria, o fato é atípico, pronto, acabou. Entendeu? Mas a gente tem sim essa ideia bem aqui, da independência. A gente tem essa ideia da independência das instâncias. Então, o nosso gabarito, letra C, estado de necessidade. Deixa eu ver outra aqui. Essa aqui é 18?
Tem mais duas. Tem uma que é a historinha para bater com essa questão aí. Ó, essa aqui, não. Essa aqui não, mas bora lá. Eu acho que é a última. José, empregado de uma... Empregado, presta atenção aqui, ó. Empregado de uma empresa pública federal. Mas o que que ela faz? Explora atividade econômica. Isso aqui que é um ponto da questão. Aí ele praticou no exercício da função ato ilícito que causou danos materiais a particular, a Maria. Então, Maria vai querer entrar com uma ação, né? De responsabilidade civil, objetivo ou subjetivo. Então, bora lá. Inconformada, Maria juizou ação de indenização em face da empresa perante justiça estadual. Mas não é uma empresa pública federal? Será se Maria errou? Alegando sua responsabilidade civil objetiva. Olha o que Maria quer, responsabilidade civil objetiva. Será se Maria errou 2 vezes? Ou o advogado dela, né? Na contestação, o advogado da empresa, observando a doutrina e a jurisprudência sobre a matéria, deve alegar que a competência é da Justiça Federal? É ou não é? É uma empresa de cunho federal. Então, Maria errou junto com o advogado dela. Letra A fala estadual, letra B estadual. Ixi, faz tudo estadual. Deixa eu ver que letra é. Pronto, a gente até pula para não perder tempo. Ou é letra D ou é letra E. E agora? Subjetivo. Ó, quando envolve em relação ao foro, né? Empresa federal, Justiça Federal. Sociedade de Economia Mista Federal, Justiça Estadual. Sociedade de Economia Mista Federal, Justiça Estadual. Isso aí é súmula que fala sobre isso. Agora, em relação à responsabilidade civil, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Se a estatal for prestadora de serviço público, responsabilidade civil objetiva. Se a estatal ela for exploradora de atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva. E ele falou aqui, ó. Exploradora de atividade econômica. Então, a responsabilidade vai ser aqui, ó, subjetiva e vai para a federal, né? Beleza? Se falou na questão que a estatal, a empresa estatal, ela explora atividade econômica, aí a responsabilidade muda, vai ser responsabilidade subjetiva. Beleza? Gabarito, letra D. Eu acho que vem nossa última questão agora. Ó, a súmula aqui, ó. É competente a justiça comum para julgar as causas, eu boto isso caso ele não fica, né? Para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Pronto. Última questão. Aqui, ó. A questão da responsabilidade civil. Henrique, motorista cauteloso, conduzindo seu veículo automotor dentro dos limites de velocidade, devidamente habilitado, para evitar o atropelamento de João, ó, João, que atravessava a rua fora da faixa. Agora, ó, o que aconteceu aqui? Ele desvia e colide com Maria. Maria tem danos materiais e estéticos em razão do acidente. Nesse contexto, é correto afirmar que Henrique, o motorista que atropelou Maria, mas ele não queria, né? Foi aqui a ideia do estado de necessidade. Maria pode entrar com uma ação contra ele, buscando indenização por danos materiais e etc. Mas Henrique pode entrar com uma ação de regresso contra o cara que estava atravessando a rua lá, fora da faixa. Então, bora lá. Henrique, né? Voltando, Henrique.
Henrique praticou ato ilícito ou não? A gente já sabe que não praticou, né? Então, a gente vê aqui, não praticou. Aqui falou que ele cometeu ato ilícito, não, mas ele está ali amparado pelo estado de necessidade. Aqui, não, aqui falou que não praticou. Então, pronto. Bora ver aqui a letra B. Responde objetivamente pelos danos a que der causa, ressarcindo integralmente Maria dos danos estéticos, morais e materiais. Acabou com um danado, né? É ou não é? Depende. Ele estava parado aí pelo estado de necessidade. Qual é a resposta? Letra Em E, relação não? à indenização, né? Ela tem que seguir o critério da proporcionalidade para evitar a imposição de valores abusivos. É tipo assim, evitar imposição de valores abusivos para alguém que estava agindo de forma lícita. Ele agiu de forma lícita. Entendeu? Então, esse aqui ficou abusivo, essa letra B aí. Letra D não responde pelos danos. A gente sabe que ele responde. Seus devidos termos e proporcionalidade. Então, gabarito é a letra E. Não praticou ato ilícito, considerando ter atuado em estado de necessidade. Mas, ainda que não tenha cometido ato ilícito, assistirá direito a Maria ser indenizada por Henrique. Pronto. A questão não falou nada em relação à ação de regresso, mas vocês já sabem. Vocês já sabem. Ele entra lá como réu na ação de indenização, beleza. Mas ele pode entrar com o regresso. Em relação a quem? Ao cara que estava atravessando a rua, né? Beleza? Ele pode. Então, encerramos aqui. Gabarito, letra E. Só para fechar. Está apagando tudo. Gabarito, letra E. Então, a gente encerra por hoje. Valeu, Arthur, obrigada. Boa noite a todos. Próxima quarta-feira, Boa noite. a gente está junto de novo.